sobre comunicação integrada de marketing, nas suas diversas ferramentas, e paramos um pouquinho, aprofundamos um pouquinho mais sobre assessoria de imprensa. Sobre os aspectos teóricos do investimento, né, da importância do investimento, nós podemos citar, obviamente, a Margarida Kanch, né, que é uma professora doutora aqui da Universidade de São Paulo, e ela divide praticamente o composto de comunicação em 3 partes, né? Ela fala sobre a importância da comunicação interna, ela fala sobre a comunicação mercadológica e ela fala sobre a comunicação institucional, né? Na comunicação interna são os fluxos da comunicação internamente dentro da organização. Na parte mercadológica, ela dá essa definição, mas vem a ser dentro daquele contexto que eu acabei de abordar, das ferramentas, né, da comunicação integrada de marketing, né? E, por fim, a parte de comunicação institucional, que envolve aí relações públicas, jornalismo empresarial, né, editoração, multimídia, imagem corporativa, enfim, são todos aspectos, né, que falam da mesma importância sobre a comunicação de uma maneira geral, né? Nós temos também aqui um outro aspecto, quando a gente começa a falar do mix de marketing, que são o mix de marketing, né? São os 4 P's, né? O P do produto, o P do preço, o P da praça e o P da promoção propriamente dito, né? E como que a gente consegue fazer essa correlação com a importância do investimento aí em comunicação? Eu vou passar aqui no vídeo 2 figuras, que são os fluxogramas de gerenciamento de marketing, né, do professor Olden, né, que está inclusive aqui no meu trabalho de tese de doutorado, mas eu já vou passar aqui para vocês. Então vamos dar uma olhadinha aí, onde que a comunicação integrada de marketing se situa. Nós temos, portanto, aí o produto, o preço, os canais de distribuição, que nada mais é do que a praça, né, e a comunicação integrada de marketing se situa ali dentro da promoção, ou seja, como que nós vamos fazer chegar, né, aquilo que a gente pretende, né? Claro que os canais de distribuição é a parte de logística propriamente dita, né? E a comunicação integrada de marketing é como que nós vamos dimensionar, de que forma que essa promoção vai chegar ao conhecimento de todas as pessoas, né? Então, aqui ele passa um pouquinho sobre a missão ou visão da organização, faz uma análise de situação propriamente dita, essa análise de oportunidade de mercado, ou na área de polícia, a análise de oportunidade de chegarmos ao nosso público-alvo, dentro daqueles públicos estratégicos que eu já elaborei. Quem é o nosso mercado-alvo, né? Nosso mercado-alvo é o cidadão. Para quem que eu quero falar? Eu quero falar para a indústria? Quero falar para o comércio, eu quero falar para o agronegócio, eu quero falar para os bancos, eu quero falar para a imprensa, né? Qual a mensagem que eu devo dizer? Qual é a essência da comunicação que a gente deve passar, né? E aí nós vamos elaborar os objetivos de marketing, vamos analisar o comportamento de cada um desses consumidores, né? No comércio existe uma demanda específica para uma modalidade de policiamento, para um outro segmento, por exemplo, quando já dá eclosão de um determinado delito, o que nós vamos fazer para elucidar esses tipos de crimes, já que os senhores têm o ciclo completo de polícia, como que nós vamos explicar para o cidadão o que a polícia está fazendo para diminuir esses tipos de problemas, quais são as estratégias de marketing que nós iremos elaborar e quais são as táticas de marketing que nós iremos utilizar, né? E aí a gente vai analisar tudo isso daí, qual o produto, se é o policiamento X, se é o policiamento Y, se é uma investigação Z, se é uma ação T e assim por diante, né? Claro que nós não temos objetivo de lucro aqui, mas nós temos de mencionar todos esses custos. E, por sua vez, de que forma que nós vamos distribuir, né, no terreno, em uma determinada cidade, todo esse esforço legal. E, por sua vez, quais são as ferramentas ou qual o programa de marketing que nós vamos utilizar
e de que forma que nós vamos mensurar qual foi a percepção do cidadão sobre aquilo que foi realizado, né? Ou seja, a resposta do mercado-alvo que, por sua vez, retroalimenta todo esse sistema, né? E a figura 2 aqui, ele vem um pouquinho mais detalhado, né, sobre tudo que está inserido dentro da comunicação integrada de marketing, né? Ou seja, da mesma forma, nós teremos aí uma análise competitiva, dados geográficos, uma análise situacional, os objetivos gerais da comunicação integrada de marketing, o orçamento necessário para que tudo isso seja realizado e quais são as táticas que nós iremos utilizar. Ou seja, se é por um marketing direto, se nós vamos utilizar mais as redes sociais, se a relações públicas ou publicidade que vai trabalhar, se nós podemos gerar mídia espontânea, de que forma que nós podemos gerar isso, com que intensidade, de que forma e quanto tudo isso daí vai custar, né? Então, o planejamento, obviamente, que ele é um ato de extrema necessidade para que a organização venha atingir os seus objetivos, né? E nós temos aqui também na importância da comunicação, no trabalho realizado, depois eu vou citar aqui todas os trabalhos, fontes de nossa exposição, deixarei à disposição aí do Josué, para que seja fornecido aí também para quem tiver interesse, né? E daqui eu posso extrair um trabalho aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da aluna Beatriz Costa de Sá, que teve como orientadora a professora doutora Gabriela Nora Pacheco Latini, né, que fala sobre a importância do planejamento estratégico em comunicação, né? Um estudo de caso sobre o planejamento da comunicação, de comunicação Vale. E aqui no trabalho de graduação, a aluna traz com muita propriedade aqui algumas teorias, das quais eu vou explicar aqui ou ler aqui aquilo que eu achei de maior importância, né, dentro do planejamento, né? Então, ela cita aqui no trabalho, né, baseado aqui em autores e referências, né, do próprio trabalho, e a própria Margarida, né, Kanch, né, e tendo como referência o Jorge Miglioli, né, e o Mário Prata, que falam sobre aquilo que tem que estar, que são essenciais no planejamento. Aqui a gente não quer chover no molhado, mas é sempre bom a gente trazer algum novo conhecimento, né, que eu tenho certeza que é o melhor possível aí, mas só para a gente ilustrar um pouquinho sobre o que a gente está dizendo, né? Como eu disse lá no começo, o planejamento é sempre voltado para o futuro, né? As decisões presentes têm impactos futuros, né? Obviamente que quantas e quantas ações, né, que nós passamos aqui ao longo dos mais de 30 anos na Polícia Militar, que impactou diretamente, positiva ou negativamente, dependendo da ação que foi adotada em um determinado momento da história da instituição, né? E, obviamente, que o planejamento precisa de um sujeito, né, ou um conjunto de pessoas que intervém nesse processo de planejamento e pode atuar tanto na esfera política como técnica ou de execução. E a realidade, né, a conjuntura, é objeto em que será submetido à ação do sujeito, né? O planejamento cria uma estratégia que orienta ações buscando a otimização de resultados. Não só no planejamento estratégico, mas qualquer objetivo na área de planejamento, seja estratégico, tático, operacional, deve ser SMART. O que é SMART? É um anagrama, né? E SMART é uma palavra em inglês, quer dizer inteligente, e que essas 5 letras dão esse anagrama, né? Então, o primeiro do SMART é específico, que vem do inglês specific. O M de mensurável, né? Nós temos que ter métricas para medir resultados desse objetivo ou dessa meta estratégica, né? A meta é o objetivo com prazo, né? O A os objetivos devem ser alinhados, né? Quando eu falei lá no começo sobre PPA, sobre
LDO e Lei Orçamentária Anual, é exatamente isso, né? Os objetivos devem estar alinhados com os programas de governo estratégicos, que por sua vez os táticos têm que estar alinhados aos estratégicos e operacionais alinhados aos táticos, né? Então, o S, o M e o A. O R, os objetivos, né, eles têm que ser realizáveis, né? Não adianta a gente querer construir uma base policial na Lua, isso não é realizável para a gente, né? E por fim, em uma determinada unidade de tempo, né? O tempo ele é fundamental para que os objetivos sejam atingidos, né? Então, todo planejamento, seja ele estratégico, tático, operacional, deve ser SMART, né? Ou seja, específico, mensurável, alinhado, realizável e em um determinado tempo pré-estabelecido, né? E aí, um que eu reputo de grande importância, nós temos que ter aí os recursos humanos e os recursos necessários, né, humanos e financeiros, para a implementação desses programas, desse planejamento. E o planejamento, e aí quando a gente fala de investimento, né, que também é um planejamento, exige uma vontade política e determinação para planejar e executar essas ações. Então tudo tem que estar permeado, né? As decisões lá do alto comando têm que permear e chegar à base, né? E a comunicação interna, ela é fundamental dentro desse processo, né? Existe aqui um autor que chama Nemésio Nogueira, que ele tem um livro A Síndrome de Aquiles, né? E que diz que a comunicação interna é o calcanhar de Aquiles no processo de comunicação, né? Às vezes aquilo que está planejado não chega da melhor forma ou com muito ruído na base, que vai executar tudo aquilo que o planejamento estratégico existe. Por isso que as comunicações têm que ter por base também o engajamento, né? Então, são essas e tantas outras, né, que eu acabei de falar sobre a dimensão temporal, que são de fundamental importância para que o planejamento estratégico, principalmente o investimento, né, dentro de todas essas ações, sejam realizadas com êxito, né? E por fim, aqui, nesses últimos 3 minutos ou 4 minutos que resta, gostaria de abordar um pouquinho com os senhores e com as senhoras, né, a realidade no mercado brasileiro, né? Como que as empresas, né, estão investindo, né, de que forma que as coisas caminham por aqui, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um ranking em 2020 das 15 maiores anunciantes no Brasil em 2020. Então nós temos a Unilever aqui com 1,53 bilhões de reais, a Genoma Lab com 1 bilhão de reais, a Sky, que é uma empresa aqui de TV a cabo, com 887 milhões, o Bradesco, um dos maiores bancos aqui, com 623 milhões, o Banco do Brasil com 616 milhões, a Via Varejo, né, com 606 milhões, a Telefônica, que é uma empresa de telecomunicações aqui, com 504 milhões, e assim vai, né, passando aqui pela Amazon Serviços aqui, com 470 milhões, o Mercado Livre com 455 milhões, a Claro, uma outra empresa de comunicação, 419 milhões de reais anuais, e a Caixa, que também é um outro banco estatal aqui, com 383 milhões de reais, né? Então, só para a gente ter aqui um ranqueamento entre a primeira, que mais investe em comunicação, em anúncio, que é a Unilever, né? E a Caixa aqui, que está na 15ª colocação do ranking de investimento em comunicação aí, né? Esse é um dado interessante, né? Só para a gente ter uma ideia de como que se situa em termos de econômicos, né? E por fim aqui nós temos alguns aspectos muito importantes, né, sobre a questão do orçamento, né? Qual que é a diferença aí entre o budget, né, e o forecast? Na realidade eu já falei, mas em outras palavras, ali no começo, né, sobre o PPA, né, que nós temos aí um programa, e as leis de diretrizes orçamentárias, leis
orçamentária anual que vai fazendo os ajustes necessários, né? O forecast nada mais é do que uma revisão do orçamento, né? Que geralmente se realiza em forma mensal para ir ajustando aquele orçamento anual, né? Então, aqui eu dei um panorama sobre como é que está a realidade no mercado brasileiro, né? E qual as 5 etapas, né, para definir o orçamento. Qual que é o primeiro passo, né? Determinar o seu orçamento total, em comunicação, por exemplo. Definir o objetivo para as ações de comunicação ou de marketing. E o terceiro, escolher os canais por onde a sua marca será divulgada. Marca, no caso, Polícia Nacional ou Polícia de Guarda-Fronteiras, né? Avaliar aí as possibilidades de contar com ferramentas de automação de marketing, como, por exemplo, o CRM, né, que é uma ferramenta de gestão de marketing, né? O marketing digital, que também é uma nova ferramenta. E, por fim, o monitoramento do desempenho do marketing, ou seja, saber se aquilo que está sendo investido está trazendo resultado. E, por fim, para eu encerrar aqui a minha fala, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre ROI, né, que é o Return on Investment, ou seja, retorno sobre o investimento, né? E aqui eu cito, vou deixar aqui a capa do livro do Mitsuru Yanase, né? Retorno sobre o investimento, retorno sobre o investimento em comunicação, avaliações e mensuração. Um livro muito bom, que eu utilizei aqui também no meu trabalho, na minha tese, e que vai agregar muito aí para nós falarmos um pouquinho sobre a importância. E por que nós temos que falar sobre ROI em comunicação, né? Justamente para respondermos a algumas perguntas, né? Por que aumentar seu orçamento em comunicação? Tá aí uma boa pergunta. E o retorno sobre o investimento vai dar a resposta para o gestor que vai demandar essa pergunta aos integrantes aí da comunicação social, né? E aqueles desafios, né, que nós temos que sempre fazer mais com menos, com métricas financeiras e não financeiras também, né? Isso daí ajuda muito a solidificar e sedimentar a importância sobre a importância de se investir em comunicação social, né? Como medir, né? De que forma fazer, né? Esse é um assunto que vai demandar uma palestra específica sobre isso, mas eu gostaria de dizer que estudar o retorno sobre o investimento em comunicação social tem-se a possibilidade de responder a essa pergunta e superar vários desafios. O que eu quero dizer, eu já me estendi um pouco, é exatamente a sensibilização e a necessidade que os gestores têm que ter de contemplar a comunicação social dentro do orçamento estratégico da instituição. E é claro, nós temos que demandar aí para os órgãos superiores, no nosso caso aqui, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Segurança Pública, no caso dos senhores aí, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Interior, né? Quer dizer, a comunicação social não demanda computadores, ela demanda processos, ela demanda ações com objetivos muito bem delimitados para que as ações de governo sejam cada vez mais levadas com maior eficiência e com maior resultilidade e com maior, digamos assim, com maior resolução, né? Desculpe aí a falha da palavra, com maior resolução aos públicos estratégicos da instituição, que, em última análise, são os públicos estratégicos do governo federal, aí no caso dos senhores, tá bom? Espero ter contribuído com muita humildade aqui para o enriquecimento do 5º encontro, né, de profissionais de comunicação aí na Polícia de Guarda-Fronteiras, e as minhas continências ao comandante-geral, à comissária Engrácia também, pela iniciativa, pelo apoio e pela condução dos trabalhos, ok? Muito obrigado, encontro-me sempre à disposição da nação amiga Angola e dos meus irmãos angolanos. Um grande abraço e as minhas continências a todos.